Olá, meu nome é Ana Elisa Burim e eu vou falar um pouco sobre o artigo que o nosso grupo escolheu ler e comentar, que foi o artigo de sinais precoces de escoliose em crianças pré-escolares. Esse estudo ele foi realizado aqui em Londrina, nas escolas da rede municipal, com crianças de idade entre 5 e 6 anos. Foram 377 crianças, que foram avaliadas. A avaliação ela foi feita, o método de avaliação foi realizado a obtenção de dados antropométricos, foi feito o teste de equilíbrio frontal pélvico, para avaliar ali a altura do quadril, e o teste de Adams. Os pacientes que tiveram um teste de Adams positivo, daí foi feito também a fotogrametria. Como resultado, encontrou-se então sinais de escoliose em 26,3% dos alunos, com medianas entre 3,24 graus e 5,58 graus. A maior parte das curvas encontradas foram curvas em C. Então, o que isso demonstra, o que esse estudo trouxe para a gente? Que essa curva em C, ela demonstra estar associada, essa atitude escoliótica, ela possivelmente está associada ao crescimento dessas crianças. Essas crianças ainda não passaram pela fase de estirão de crescimento, e que, portanto, a gente vê que realmente elas precisam ser monitoradas, precisam de uma orientação para os pais, para as próprias crianças, na escola, para que essa escoliose não aumente, para que esse problema não evolua. Então, para que isso possa acontecer, a gente sugere, que realmente seja feita essa monitorização, assim como o estudo sugeriu, e essa orientação às crianças e aos pais. Oi, eu sou Isadora de Miranda Ricci e eu vou falar sobre o raio-x e como que a gente fez a angulação, a gente descobriu a angulação. Primeiro, a gente achou as vértebras que estavam mais tortas para o meio, tanto superior quanto inferior. Traçamos um risco reto, uma linha reta. E aí a gente usou o goniômetro no centro para poder medir a angulação certinha da escoliose da paciente. Deu que ela tem 80 graus de escoliose e é para o lado direito. Agora eu vou falar um pouco sobre se tem ou não indicação de colete, o caso dessa paciente tem. Eu indicaria um colete Chanot, porque ele estabiliza o ângulo, evitando o aumento. Então, é importante porque a paciente tem 15 anos e ela ainda está em fase de crescimento, então pode ser que aumente. Então, esse tipo de colete, ele vai estabilizar a angulação, não vai deixar piorar. E ele é bom também porque ele tem princípios semelhantes ao do EPPS. Deve ser realizado um raio-x panorâmico antero-posterior para enxergar a curvatura da escoliose sem a escápula na frente atrapalhando, e deve pedir o raio-x a cada 6 meses para poder ter a evolução do tratamento da paciente e também para evitar que ela tenha muita exposição com raio-x mesmo, com a radiação, que pode causar câncer, entre outros problemas. Foi encontrado, então, como eu disse, a escoliose torácica direita, que tem um ângulo de 80 graus e tem indicação cirúrgica. Oi, meu nome é Ana Belasque e eu vou responder as perguntas 3D, E, F, G e H. Então, essa foi a escoliose que nós escolhemos e o nome ele vai ser definido de acordo com o local e a curva onde ela está localizada. Essa escoliose é uma escoliose clássica em formato de S, sendo mais acentuada a curva à direita, a curva torácica, e a curva lombar à esquerda. E qual é a relação dessa escoliose com o grau de Richter e por que ela é considerada uma doença do crescimento? Então, o grau de Richter ele vai ser uma classificação utilizada para avaliar a maturidade óssea desses pacientes com escoliose.
e ela varia de 0 a 5, sendo 0 não possui nenhuma ossificação, 1 o início da ossificação, 2 a barra é incompleta, 3 a barra é completa, 4 o início das soldaduras, 5 a soldadura é completa. Isso significa que a maturidade óssea também é completa. Essa classificação ela vai estar, então, diretamente relacionada com a progressão da curva escoliótica. Além do tipo de escoliose escolhida, nós temos mais 3 tipos. Escoliose lombar, quando a curvatura se localiza na parte inferior da coluna. Escoliose tóraco-lombar, quando vai desde a parte inferior à superior. E escoliose combinada, quando ela apresenta 2 ou 3 curvaturas em cada região da coluna. E a escoliose escolhida, a torácica, quando a curvatura localiza-se na parte média da coluna. Então, o teste de Adams ele é um teste bem fácil de ser executado. A gente vai pedir para o paciente manter as pernas na largura dos quadris, o membro superior, o membro inferior, né, o joelho estendido. E eu vou pedir daí para você, Ana, levar os seus membros superiores tentando alcançar o chão. Então, você vai fazer uma flexão do tronco. Aí nós, fisioterapeutas, a gente vem atrás da coluna do paciente e vai observar se tem alguma alteração, alguma elevação. Se o paciente apresentar uma gibosidade, a gibosidade vai ser sempre do lado onde ele tem a escoliose primária. Aí na avaliação postural, os achados que a gente pode encontrar no paciente é a elevação dos ombros de um dos lados, então do lado em que ele tiver a escoliose maior, primária. Também pode ter uma alteração na altura do quadril. A gente também vai poder observar na parte das costas a elevação de um dos lados da escápula e a própria gibosidade se o paciente apresentar. A terapia seria 3 vezes na semana, assim nós conseguiríamos trabalhar com o paciente olhando tudo. No tratamento da escoliose, o nosso objetivo deve ser a redução da curvatura ou impedir que essa curvatura aumente. Essa paciente tem uma curva já bem severa, o que leva ela a ter muitos pontos de compensação que também precisam ser trabalhados. E como orientações da saúde, a gente tem promover a autovigilância sobre a postura, orientar como sentar corretamente na cadeira, promover ou priorizar o uso de calçados confortáveis, remover cargas assimétricas e explicar a importância da fisioterapia e sua aderência ao tratamento. E exercícios respiratórios com o objetivo de diminuir o déficit respiratório do paciente. E como a classificação da paciente é tida como severa, o seu prognóstico é de melhorar a curvatura e a compensação após cirurgia e fisioterapia. Oi, meu nome é Ana Belasque e eu vou explicar agora as condutas que separamos para a escoliose. O primeiro, então, posição de índio, com o objetivo de corrigir componente rotacional do paciente. Então, o paciente sentado, com as pernas cruzadas, em posição de índio, e o posicionamento do terapeuta ele vai estar atrás do paciente e vai realizar a desrotação na expiração do paciente. Postura analítica em decúbito dorsal. Então, com o paciente em decúbito dorsal, o terapeuta vai realizar uma flexão do membro inferior direito de no mínimo 90 graus e correlacionar com a posição do braço esticado a 180 graus. Durante a expiração, o terapeuta vai realizar uma resistência isométrica no membro inferior direito e crescimento do membro superior esquerdo para o chão e para cima. E por último, trabalho nas concavidades. O terapeuta, então, ele vai posicionar um rolinho de toalha, de coberta, travesseiro, na curvatura lombar do paciente.
e o paciente vai estar em decúbito lateral. Me chamo Débora. Os três achados que podem ser observados em um paciente com hipercifose torácica é a anteriorização da cabeça, a rotação interna do ombro e a protrusão do ombro. A angulação normal da caixa torácica ela é descrita pela literatura como de 40 graus, com margem de erro de 4 para mais ou menos. A gente vai fazer o de Superman, o exercício de Superman. Eu vou pedir para a paciente deitar com a barriga para baixo. E vou pedir para que você estique as suas mãos lá no alto, as duas mãos. E a perna também, as pernas. Isso. Eu me chamo Débora. Hoje a gente vai demonstrar aqui um exercício. Vou pedir para que você fique de quatro apoio. E vou pedir para que você faça um movimento de fechar sua escápula, contraindo bem o seu abdômen. Isso. Agora eu vou pedir para que você faça o movimento do gato bebendo leite. Agora a gente vai fazer o exercício de alongamento, focando na cadeira anterior. Eu vou pedir para você sentar agora. Agora, deita de costas. Leva os seus braços para trás. Isso. Tá sentindo? Tá alongando? Sim, tô sentindo. Tá. Três achados que podem ser observados em um paciente que chega com um diagnóstico de hiperlordose seria encurtamento do músculo ilipsoas, aumento da lordose lombar baixa, fraqueza dos abdominais e atrofia da musculatura paravertebral. E os músculos que têm atuação na lombar é o ilipsoas, que se insere na lombar, e quando ele está encurtado, ele puxa a pelve para antiversão, aumentando a lordose lombar. Os paravertebrais também atuam, e quando eles estão enfraquecidos, eles não dão sustentação necessária para manter a lordose no ângulo correto. E os abdominais, é necessário que eles estejam fortes também para a estabilização da lombar. Eu vou fazer exercício de alongamento do ilipsoas. Eu vou pedir para você ficar ajoelhada. Dobra essa perna, assim. Aí eu vou pedir para você jogar o seu peso para frente com a sua perna. Isso. Olá, eu sou a Tamires Miuk e agora eu vou fazer o exercício de prancha com a paciente. Então, pode apoiar seu cotovelo no chão, deixar eles alinhados com o seu ombro, pode deixar as pernas estendidas e você vai elevar o seu tronco para cima. Pode levar. Contrai bem o abdômen, chega bem alinhado. Agora a gente vai fazer o exercício perdiguete. Então, pode apoiar sua mão no chão, alinhado com o seu ombro. Agora você vai estender para frente o seu braço direito e para trás a sua perna esquerda. Pode manter por 2 segundos. Agora eu vou pedir para você fazer o contrário do que você fez, ou seja, estender o seu braço esquerdo e estender para trás a sua perna direita.